Boa tarde, Daniel, e a quem nos prestigia com a sua companhia na hora do almoço. Vou conversar hoje com o médico angiologista Álvaro Pereira, ele que também é cirurgião vascular, e o tema são as varizes. Boa tarde, doutor, muito obrigada por ter aceitado o convite. Já começo lhe perguntando sobre esse desafio, né, para quem tem esses microvasinhos, que são mais do que um problema estético, mas também um problema de saúde que tende a se agravar no caso agora com a chegada do verão, esse desconforto, né? Tanto para quem tem a varize sente as dores que esse problema ocasiona, como também esteticamente, que a gente põe um pouco mais o pé de fora, a perna de fora e vê esses microvasinhos aparecerem, né? Qual é a primeira estratégia para se identificar e buscar tratamento? Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todo o pessoal da TV Cachoeira. A doença venosa, de uma maneira geral, todas as veias, né? Elas dilatam quando você aumenta a temperatura ou quando você aumenta a umidade do ar mesmo, né? Em ambientes mais úmidos, ou em altitudes baixas, né? Então, por exemplo, se você for para o litoral, digamos, né? Então você vai estar num ambiente que normalmente é mais quente, é mais úmido, e a altitude baixa, né? Uhum. Ou mesmo só se aumenta, basta aumentar a temperatura, você tem uma vasodilatação, as veias dilatam bastante e, claro, elas ficam mais aparentes, mais visíveis. Todas elas, as varizes, que são as veias mais grossas, e as veias menores, que também são mais superficiais, assim, digamos, na perna. Mas se você tiver varizes, você vai ter as queixas são mais relacionadas a dor, peso, cansaço, edema nas pernas também, que pode ter. E se você só tiver vasinhos, isso é possível, né? Varizes sem vasinho é meio difícil, mas só vasinhos, isso é possível e muito frequente. Uhum. Aí, se você tiver só vasinhos, o que você vai ter é uma aparência pior, vai ficar mais feio, às vezes ficam mais aparentes. E aí a procura por tratamento acaba sendo muito marcante. Para você ter uma ideia, Thelma, 86% das mulheres têm algum grau de vasinhos nos membros inferiores. Você pode ter mais fininhas, aquelas mais vermelhinhas, pode ter um pouquinho maiores, um volume grande, pode ter meio azuladas, que elas são um pouquinho mais, o diâmetro é um pouquinho maior, ou até grandes volumes. Dificilmente você vai ter uma queixa tipo dor, peso, cansaço, nada disso. O que você vai ter é um incômodo da aparência mesmo, que é muito ruim. E com relação aos riscos que esse problema pode trazer, existe algum risco associado a quem tem varizes ou quem tem esses microvasinhos e não procura o tratamento médico? Como que a gente deve proceder em termos de preocupação com eventuais complicações dessa doença? Bom, os vasinhos, eles tendem a piorar, né, sistematicamente, né? Não existe uma condição que ele fique estacionária lá e não piore, ele sempre piora. Pode ser mais lento, mais rápido, mas ele vai piorar. E o incômodo, via de regra, é um incômodo só da satisfação pessoal, enfim, porque elas ficam cada vez mais feias e se não incomoda hoje, num determinado momento da vida, vai incomodar, porque elas ficam realmente francamente mais feias, né? Agora, se você tiver varizes, né, se você tiver veias maiores, são aquelas veias que às vezes você nem vê muito propriamente a cor, mas você percebe, né, uma veia aumentada. Em geral, elas ficam com aquela aparência serpentinosa, assim, elas ficam curvas, né? Com a aparência de uma serpente mesmo, né? Uhum. Então, e aí elas aumentam muito aí. Essas pessoas que tem um volume muito grande de varizes, que está relacionado a uma tendência genética, um número de gravidez também. Sempre as mulheres acabam tendo uma evolução pior do que os homens, né? Por causa das gravidezes, né? Então, se você tiver varizes e elas piorarem, aí, além de ter dor, peso, cansaço, edema, você começa a ter outras alterações, que são as complicações tardias da doença de varizes, que seriam as tromboflebites, as alterações da cor da pele, porque ela vai ficando manchada, escurecida, então você percebe claramente que aquela região está deformada, né?
ela fica mais endurecida, a pele também, chegando até a formação de úlceras, feridas. É comum que o tornozelo, por exemplo, num estágio mais avançado, o tornozelo acabe ficando imóvel, você não consegue movimentar quando anda, o tornozelo parece que não responde direito, ele fica imóvel mesmo, né? E aí, nesses estágios, aí a situação fica bem pior. Eu acho que todo mundo já viu alguém que tem aquelas feridas, aquelas úlceras que a gente fala úlcera de varizes. Na verdade, tem várias causas para essas úlceras, não é só varizes. Tem as síndromes pós-trombóticas, que não tem nada a ver, digamos assim, com as varizes. Trombose é uma doença muito mais relacionada ao sangue do que às veias, né, propriamente dito. E- Então, mas se você tiver ou trombose ou veias dilatadas por muito tempo, claro que você vai acabar evoluindo eventualmente para esses estágios mais graves e que aí fica muito difícil resolver, né? São pessoas que acabam tendo um problema social muito grande, porque aquelas feridas não fecham nunca, fica aberto. É comum pacientes com úlcera de varizes ficar aberto um ano com a ferida aberta, e aquilo a pessoa não consegue trabalhar, é incômodo para a pessoa e para a família também, porque, claro, uma pessoa que tem uma ferida, uma úlcera exposta, que fica saindo líquido o tempo inteiro, então a família também fica incomodada com aquilo e não se resolve, a pessoa, claro, não consegue trabalhar, fica dependente, é um problema social muito grave. Várias prefeituras têm um serviço de atendimento domiciliar para fazer curativos sistematicamente, né, diários. É um problema grave. Mas isso são algumas pessoas, o percentual é muito pequeno. 1% dos 10%, então é 0,01% da população. Então é um número pequeno, mas o problema é muito grave para essa pessoa. A estatística é uma coisa gozada, né? Porque você fala assim, 1 em 1 milhão. É 1 em 1 milhão, mas se você for o escolhido, é Exatamente. extremamente complicado para você, né? Qual é a orientação para prevenir o agravamento e de que forma minimizar esse desconforto, considerando esse percentual tão alto, né, de pessoas que têm esses micro vasinhos e têm esse desconforto aí eventual, para não deixar chegar nesse caso mais grave que o senhor relatou aqui, que é o desenvolvimento da varize e eventualmente ser o premiado com o agravamento da doença. Então, tudo em saúde, na verdade, não é só as doenças venosas, tem as outras, né? A vascular, por exemplo, tem as doenças arteriais que são ainda mais graves, mais severas, né? Mas todas as doenças, sempre a prevenção e o tratamento precoce é fundamental para que você tenha uma evolução satisfatória, que você consiga resolver o problema. Se você tiver um câncer severo, mas se você descobrir no início, for atrás imediatamente e se preocupar com isso, você muito provavelmente vai conseguir resolver o problema. Se você deixar que aquilo evolua, eventualmente você resolve, mas não tão bem assim. No caso de vasinhos, todo mundo quer que fique bonito, né? Porque a questão é uma questão estética, você quer que fique perfeito. Se você deixar ele aumentar muito, muitos anos com as telangiectasias, elas vão se multiplicando, se enraizando, vão indo mais para a profundidade, e mesmo tratando com todo o respeito pela pele, pelas condições da pessoa, para conseguir fazer bem feito, você não consegue se for muito ruim, né? Então você tem que tratar precocemente. Telangiectasia, a gente fala que quem tem que tratar no máximo a cada 2 anos. Então, começou a ter, se preocupa em tratar. Varizes, tem que tratar. Varizes já você consegue, existem algumas coisas que você pode fazer, como andar frequentemente, usar meia elástica, deitar um pouco na metade do dia, cada 10, 15 minutos com a pele elevada. Tudo isso ajuda muito. Não tomar, que é um detalhe importante, mas tomar cuidado com os hormônios femininos, né? Se você tem que tomar hormônios em grande quantidade, pílulas anticoncepcionais, sempre vale a pena as de dosagens menores, se bem que hoje em dia os ginecologistas já fazem isso como opção, tem aquelas anticoncepcionais em microdosagem, né? Uhum. Porque as de dosagem maior pioram. O número de gravidez também foi uma coisa que espontaneamente
a humanidade tem tido menos filhos mesmo, né? Então, isso também é um outro fator que ajuda bastante. E, como eu falei, atividade física. A atividade física já é uma forma muito útil para prevenir o aparecimento. Aí, só de veias, infelizmente, lamentavelmente, para os vasinhos não existe muito o que fazer, sabe? Não tem. A gente fala para fazer, faz exercício, as mesmas coisas que se fala para varizes, né? Mas honestamente, para vasinhos não existe um método de prevenção. Tem que tratar. Cada 2 anos vai lá, leva umas picadinhas, ou laser, espuma, crioescleroterapia, enfim, faz um dos tratamentos, né? Vai no seu médico, conversa com ele, decidam juntos o que é melhor, né, para a sua situação. Também não adianta muito se falar assim, eu quero tratar com laser. Só, nem sempre dá certo, porque às vezes o que você tem, o laser não é adequado. Então você tem que ter paciência, né, senta lá, conversa com o seu médico e resolve a melhor solução para você. Perfeito, então. Muito obrigada, então, por ter nos recebido e atendido com presteza, né? Trazendo informações tão detalhadas e claras sobre esse assunto que atinge uma grande parcela da população, como o senhor mesmo disse, né? Principalmente as mulheres, o público-alvo, né? Que atinge essa questão aí dos vasinhos, principalmente, porque esteticamente acaba sendo sempre um problema, né, doutor? É verdade, é exatamente isso, Thelma. É exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Um grande abraço para todos. Daniel, então, conversei com o médico cirurgião vascular e angiologista Álvaro Pereira, que nos trouxe informações aí sobre como proceder frente a essas dificuldades em lidar com os vasinhos, daqueles dos quais a gente não vai fugir, porque não tem muito como prevenir, mas também trazendo alertas importantes para quem já tem o desenvolvimento de varizes. Essas sim, já com o olhar um pouco mais apurado e precisando, é necessário buscar o tratamento médico e o acompanhamento de imediato.